O meu caso, ele começou mais com uma ansiedade social mesmo. Eu sempre tive uma condição a ter ansiedade, até porque eu sou fruto de uma geração ansiosa. Acho que todas as pessoas parecidas ou perto da minha idade convivem com ansiedade, ou muitas pessoas convivem com ansiedade da minha idade. Em 2019, Drauzio, não muito longe daqui, eu saí de casa no ano inteiro, 5 vezes. 5 vezes você pôs o pé na rua, é isso? 5 vezes eu pus o pé pra fora de casa. Eu tô contando as vezes que eu fui na portaria dar um recado pro porteiro. Então era um medo absurdo que quando eu pensava em, nossa, eu vou no mercado, era um medo paralisante que falava coisas terríveis vão acontecer. Você vai ser assaltado, alguém vai te machucar, alguém vai xingar você, alguém vai te prejudicar, alguém vai te constranger. E daí era um medo tão grande que eu só falava assim, tanta coisa que pode acontecer que eu só vou ficar aqui. Só ficava trancado mesmo em casa, não tinha coragem pra sair de casa, era uma fobia social de fato, assim. E eu acho que começou ali na minha adolescência. Eu mudei pra um colégio, e nesse colégio eu sofri muito bullying por 8 anos. Daí foi da infância até toda a adolescência, até chegar na fase adulta, porque eu fiz todo esse colégio até a fase adulta, e esse bullying, ele de certa forma se cristalizou em mim e gerou uma fobia social que eu convivo até hoje. Mas era um bullying por alguma característica pessoal, física, ou era um bullying... Era um bullying que era sobre a minha personalidade, eu era muito quieto, sempre fui muito lento, então as pessoas falavam que era muito lento, muito desligado. E era um bullying sobre as minhas características físicas também, sobre eu ser muito alto, características faciais, eu tenho uma orelha um pouco mais grande, eu sempre fui muito alto, cresci muito rápido na adolescência, então era um bullying generalizado, voltava tudo porque era um ataque, porque eu basicamente era um alvo frágil, eu era um alvo fácil, onde você pode atacar, você pode xingar, porque você consegue crescer hierarquicamente ali na cabeça dos jovens, assim. Dali que surgiu a minha ansiedade social, que eu carrego até hoje. Seus pais não estranhavam esse teu comportamento, não? Só que eu tinha vergonha de falar, inclusive pra eles. Porque na minha cabeça era uma coisa que não era só a humilhação do bullying, mas era uma humilhação que eu fazia pra mim mesmo por estar sofrendo bullying, por estar sendo humilhado. Eu sinto que eu deveria fazer algo, sabe? Então veio muito nesse lugar da vergonha. Então eu acabei escondendo muito bem dos meus pais. Eles foram saber quando eu era adulto e eles olharam para a situação. Eu contei tudo para eles quando eu já saí do colégio. Falei assim: olha, agora eu tô num momento onde eu tenho a cabeça feita para contar para vocês, para me abrir. E quando eu contei, meus pais desabaram de chorar. Desabaram de chorar e falaram: puxa vida, é, tudo que eu queria era ter feito algo, ter sabido sobre isso no momento onde você não podia fazer, feito por você, removido do colégio, transionado, tudo mais. Mas que pena que você não contou, e realmente não contei porque eu senti muita vergonha, mas veio numa posição de arrependimento, assim, dos meus pais, de uma culpa que eles não carregam. Definitivamente existem outras pessoas culpadas no bullying, mas meus pais não carregam essa culpa. Você se julgava de alguma forma responsável por receber por merecer, vamos chamar assim, esse bullying, O né? sentimento era esse mesmo. Quando eu saí do colégio, lá nos meus 18 anos, eu sentei em casa, estava sozinho no meu quarto. O pensamento que surgiu na minha cabeça foi: e aí? É isso mesmo? Eu fui humilhado por muito tempo e ficou por isso? Depois eu cheguei na resposta que sim. As coisas são assim mesmo, mas é aquela coisa: se uma cobra te pica, você não vai brigar com a cobra porque ela te picou. Você vai procurar cura, vai procurar tratamento. Então, foi aí que eu decidi, depois de muita coragem, começar a me consultar com um psiquiatra. E nesse momento, o psiquiatra entendeu que eu tenho ansiedade, que eu tenho uma ansiedade social, que eu tenho uma ansiedade generalizada, e eu falei pro psiquiatra: olha, inclusive estar aqui fazendo essa consulta para mim é muito difícil. E daí ele falou muito sobre a dessensibilização do medo, você precisa se expor, e foi quando eu comecei a me expor. E ele falou sobre tratamentos médicos, clínicos. Então comecei a usar da medicina e realmente minha vida mudou completamente. Quando eu procurei o tratamento
mudou completamente, me ajudou muito, me fez muito bem. E muita reflexão, observar, tentar ressignificar tudo que você viveu, ressignificar a dor. E uma coisa que eu fiz também foi, para mim funcionou, mas é muito agressivo até, foi ligar a câmera. Foi ali que eu comecei a fazer a produção de conteúdo, a querer me comunicar com as pessoas, muito nesse lugar de eu não falo com ninguém, porque eu sou um cara muito fechado, tô na minha casa, eu quero começar a falar com as pessoas. Então eu comecei a ligar a câmera, comecei a falar, foi ali onde tudo começou. E até hoje tem sido esse o meu movimento, o meu cerne, no meu coração, assim, até hoje tem sido esse o mantra, que é eu quero falar com as pessoas, quero poder falar. Até hoje, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de ir no mercado, por exemplo. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade. É uma ansiedade que é completamente, como toda ansiedade, né? É um sentimento completamente irracional. É só um medo absoluto de hormônios que são bombeados no seu sangue. Você não consegue praticar, você não consegue fazer o que tem que ser feito por conta desse medo. Eu falei para meus pais assim, depois de viver o colégio, desabafar para meus pais, eu falei para meus pais assim, olha, pai, mãe, eu quero ser alguém na vida, eu quero chegar a fazer alguma coisa com a minha vida, mas eu não vou conseguir enfrentar uma faculdade. Não vou conseguir enfrentar. Eu não vou conseguir estar mais numa sala de aula. Eu não consigo. O medo é demais. Meus pais entenderam e falaram, mas o que você quer fazer, filho? Pai, você pode me dar um espacinho ali no meu quarto? Eu fiquei por muito tempo no quartinho da despensa, no quartinho da bagunça. Eu fiquei morando no quartinho da bagunça porque era um lugar que dá pra gravar. Você me dá um espacinho lá, eu pego uma câmerazinha, junto o dinheirinho que eu tenho, pego uma câmerazinha e vou seguir para esse caminho. No começo era uma coisa bastante rústica, assim, o softbox, que é a iluminação, né? A caixa de luz para iluminar pro vídeo era uma caixa de papelão que eu peguei, forrei com alumínio, botei um bocal, botei uma lâmpada e um TNT, um papel TNT, e fiz 2 caixas de luz artesanal ali. Então eu falei assim, pai, eu sei que é muito doido ouvir isso, mas eu realmente não consigo, mas pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para te dar orgulho aí. Vou fazer de tudo para orgulhar vocês, vou fazer o melhor que eu posso nessa vida, mas uma faculdade eu não consigo enfrentar por ser social. Bom, e aí você então preparou essa caixa para fazer uma iluminaçãozinha super precária, pôs uma câmera e o assunto, o tema. Foi bastante difícil, demorou muito tempo para eu chegar no primeiro tema, mas foi muito numa questão de aposta, né? Foi vou tentar fazer. E os primeiros vídeos, os primeiros temas eram voltados ao humor. Então o primeiro tema basicamente foi uma crítica humorada, uma brincadeira sobre o cinema indiano. Foi o primeiro tema, como que é o cinema indiano, aquele Bollywood, né? E daí o segundo tema entrou eu falando sobre a TV brasileira, coisas engraçadas que aconteciam na TV brasileira. Então foi muito nessa coisa de observar movimentos, observar coisas e comentar sobre elas. O ambiente da internet pode trazer o melhor, mas pode ser muito tóxico também. Que impacto você acha que tem isso na ansiedade de um modo geral? Eu acho que a internet ele foi, recentemente, a maior ferramenta para se criar pessoas ansiosas, que é o próprio algoritmo, de como ele é construído para segurar você ali. E para segurar você ali tem que ser altamente dopaminérgico, e você tem uns carregos de dopamina até que a dopamina para de funcionar no seu cérebro, até a balança de dopamina se regula, e você se sente num lugar onde você precisa sempre de estímulos rápidos, ao ponto que o que significa na sua vida real? Hoje você não consegue segurar um filme, sentar para assistir um filme sem ficar com vontade de puxar o celular, sem ter que ver uma coisinha, sem ter que ter vontade de tirar do filme. Você não consegue sentar, desligar e assistir um filme. Quer dizer, na verdade, você quando tem a imagem vai trocando, você tem uma liberação de dopamina, né? E a dopamina é um mediador do prazer, né? Quando você cheira cocaína ou bebe, ou você tem essa liberação de dopamina que dá aquela sensação de prazer, né? E essa coisa que vai trocando, vai dando prazer, passa, vem outro, vem outro, vem outro. No final, quer dizer, claro que não libera dopamina nos níveis liberados quando você usa uma droga, né, psicoativa. Mas são pequenos estímulos, né? Eles são baixinhos, mas são repetitivos. E chega uma hora que você consome aquela dopamina possível de sintetizar, né? Você, quando era pequeno, ia à escola, sofria bullying. Você escondia dos seus pais. A escola devia saber que você era um menino abusado. Com certeza. Né? Como
Como você acha que isso tem que ser tratado nesse ambiente? Eu acho que é muito importante para os pais identificarem alguns traços. Por exemplo, a criança está ficando um pouco mais ansiosa para ir para o colégio, no outro dia ela parece que não quer muito, às vezes você pode pensar que é preguiça. Observa as notas também. A criança tem tirado notas menores, quem é humilhado, quem é pisoteado, não tem energia mental para estudar. Então observa as notas. Observa como a criança reage a ter que ir no colégio. Vamos no colégio, infelizmente não vai ter feriado. Observe que a criança fala, não, meu... Se a criança fala assim, não tem feriado, mas tá bom, vamos lá. Ou se a criança se desespera, chora porque não vai ter feriado, observa, talvez ela esteja sofrendo bullying. Alguns traços, observa como a criança volta do colégio, como ela vai e ela volta. Ela vai ansiosa e volta frustrada. Ela volta chateada, cabisbaixa. Observe. Para a escola é muito delicado aí, porque enquanto não é falado, enquanto não é público, enquanto não é revirado, é confortável para muitas escolas. Para você que é professor, eu acho que você deveria observar os seus alunos, cuidar deles, porque você acaba sendo a ponta de lança mais do que o diretor da escola, mais do que as pessoas que têm a regulação da escola na mão, o regulamento. Você é uma pessoa que está com eles, você tem a oportunidade de ajudar. Então, o trabalho do professor é lindíssimo, e eu acho que você poderia acompanhar um pouquinho mais de perto os seus alunos. Eu acho que para o professor a recomendação é essa. Acompanha um pouco mais de perto, vai lá, pergunta. Vai lá, observa, tá observando alguma coisa, repassa para os que estão acima ali para fazer alguma coisa. Pune as crianças, porque a criança ela vai para o caminho mais fácil ali. Se você não tiver uma punição para a criança que está praticando bullying, ela vai continuar. Então pune a criança, castiga a criança, dá uma suspensão para a criança que está fazendo bullying e proteja, apoie e console a pessoa que sofre bullying, porque bullying não é só uma brincadeira entre amigos de criança. Bullying deixa marcas para sempre. Marcas de ansiedade, marcas de um senso de identidade distorcido. É muito pior do que parece. Então, proteja seus filhos, porque é um assunto atual, sério, e está acontecendo hoje. Muito obrigado, Felber. Obrigado, Drauzio. Poxa, que prazer, viu? Prazer conversar com você. Viu? Prazer é todo meu.